Fechar os nossos olhos, nos conectar com essa espiritualidade bendita, que sempre nos acolhe, que sempre está de ouvidos abertos para escutar a nossa angústia, as nossas dores, o nosso sofrimento, mas que também constantemente está firme ao nosso lado, nos intuindo ao nosso crescimento, ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento. Acreditam em nós, nos incentivam, nos fortalece, puxam a nossa orelha quando se faz necessário, dão bronca quando a gente se esmorece, mas como irmãos mais experientes, cientes do processo de transformação, caminham ao nosso lado, nos dando as forças e as ferramentas necessárias para caminharmos neste mundo pesado da matéria, neste mundo denso, que é um desafio constante, mas uma excelente escola de aprendizado. Rendemos graças à fonte criadora, ao Pai, e aos bons espíritos que guiam a evolução desse planeta, que nos assistem nos nossos processos de evolução. Rendemos graças a esse planeta bendito, que tudo nos oferece, que tudo nos concede, o necessário para a nossa existência material e espiritual. Que nessa noite, em comunhão com esses irmãos e amigos invisíveis, possamos nos tornar um só, uma grande família. Começar com as mudanças necessárias, as transformações necessárias para caminharmos à frente na nossa evolução. Pai nosso que estás nos céus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Eu não vim com nada preparado para hoje e nem contava de apresentar algum conteúdo, mas no caminho para cá, vindo no VLT, eu pego o VLT para vir para cá, eu vim batendo papo com o Dr. Paulo, que é um mentor espiritual aqui do projeto, e eu estávamos fazendo uma reflexão, vai de encontro com o que ontem nós experienciamos no nosso estudo do Evangelho, onde a gente estava relendo, né, algumas obras, como é de praxe nas segundas-feiras, e nos deparamos com situações, por mais que a gente busque uma espiritualidade, por mais que a gente busque um processo de expansão de consciência, ainda estamos encarnados, não somos santos, não somos seres iluminados. Somos seres defeituosos, em processo de evolução, e em algum momento a máscara cai. A gente não consegue sustentar a nossa persona, né? Como bem disse os gregos, né? A nossa personalidade por muito tempo. Porque eu, Alex, 24 horas da minha vida, o que eu expresso para a coletividade, será que sou eu mesmo? Ou uma máscara que eu exibo para a sociedade? Será que eu tenho coragem de mostrar para as pessoas aquilo que realmente eu sou? Que eu escondo dentro de mim? Porque eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Mas como a gente não quer ficar feio na fita,
E como a gente não quer perder as pessoas à nossa volta, a gente usa personalidades. Mas no fundo, cada um de nós sabemos quem nós somos. Sabemos a unha que nos incomoda, a unha que nos crava, né? Que faz a gente aflorar aquele bichinho interno que está adormecido. Todos nós. Prova disso que nós estamos no planeta Terra. Como diz o Tranca, todo mundo é farinha. Todo mundo está aqui igualzinho. Então ninguém pode apontar o dedo na cara um do outro, porque está todo mundo aqui, porque todo mundo está no mesmo processo. Ninguém é melhor do que ninguém, porque se eu estou evoluindo num processo, o outro também está evoluindo no outro processo, mas no final das contas está todo mundo na mesma panela de pressão, na mesma feijoada. Isso é viver no planeta Terra. Não, nós estávamos em Júpiter, em Saturno, que são planetas mais evoluídos, né, segundo os espíritos apresentam para Allan Kardec na categoria dos mundos avançados. Mas estamos na Terra, periferia, né, do nosso sistema solar. E a espiritualidade fala que quanto mais nas regiões periféricas do nosso sistema solar, mais atravados são os planetas. Quanto mais ao centro, mais evoluídos. E é interessante que a gente cria para a nossa sociedade e para o mundo o exemplo do que é no cosmos, né? Porque perifericamente o mesmo vive mais as classes mais oprimidas e ao centro as classes mais opulentas, né? Os sistemas hierárquicos, os sistemas de comando. Mas, diante de tudo isso, nós sabemos quem nós somos lá dentro. E diante dessa reflexão, ontem mesmo, né, me deparei com uma cena que me deixou irritado por dentro. Irritado porque eu tenho minhas questões de crenças não resolvidas, questões que envolvem educação. Quantas coisas a gente não traz desde a nossa infância que ainda estão sendo trabalhadas. A gente acha que nós somos maduros fisicamente, pela contabilidade dos tempos, nós somos maduros. Pela contabilidade do tempo transitório. Mas espiritualmente nós somos crianças. E por sermos crianças imaturas, em algum momento a gente vai ter raiva, em algum momento a gente vai ficar angustiado, em algum momento a gente vai querer esganar o pescoço, numa simples leitura. E ontem eu brincando com ela, eu falei assim, meu Deus do céu, dá vontade de esganar o pescoço desse povo. Mas fazendo uma brincadeira, mas que no fundo, a gente se envolve com a trama, se sensibiliza com a dor do próximo, né? E a gente de repente se vê pensando em pensamentos, porque nós somos seres humanos, temos sentimentos, nos colocamos na dor daquela pessoa que está passando por aquele processo. E aí no final do Evangelho, né? Quando a gente sempre deixa para ler no final, porque sempre traz alguma reflexão do que a gente está lendo, e a palavra é justamente isso. Né? Não julgar os atos das pessoas, né? Entender que todos estão nos seus processos, não cabe ninguém ao julgamento e somente a Deus. E aí, fazendo essa reflexão em cima desse contexto, vindo na VRT falando com o Dr. Paulo, e uma coisa muito interessante que ele falou assim, estamos vivendo uma época que sempre existiu na fase do homem, mas que agora se intensifica, que é a valorização da estética. Academias lotadas, as pessoas em busca da perfeição corporal, pessoas gastando rios de dinheiro com botox, com todas as ciências da estética moderna, né? As pessoas querendo ter um carrinho do ano, as pessoas querendo ter uma condição social boa, as pessoas querendo ter um cargo de posição social bom, nada contra. Se estamos na matéria e nós trabalhamos de uma forma honesta e digna, nada mais justo do que nós usufruirmos daquilo que nós estamos conquistando. Mas até que preço? Até que preço? E aí é muito interessante porque ele falou uma coisa que me fez pensar muito, né? O corpo, ele é uma bioquímica, ele é uma massa bioquímica, ele é um aparelho bioquímico, certo? O corpo precisa que os hormônios, que todos os elementos que constituem a bioquímica do corpo funcionem partindo do comando cerebral. O cérebro é o computador, o cérebro é o biocomputador que faz todo o nosso sistema orgânico, todo o nosso aparelho fisiológico funcionar com perfeição. Prova disso que se o nosso cérebro é destruído, a máquina corporal para de funcionar. Muitas das vezes o coração pode continuar batendo porque ele tem o seu automatismo, mas uma vez em que o cérebro para de funcionar, é dado pela nossa ciência de que houve uma morte, a pessoa faleceu. Então existe uma ferramenta, uma máquina, assim como existe uma memória de um computador, na hora que essa memória parar de funcionar, eu tenho que jogar o computador fora.
ou levar num técnico para ver se dá para salvar a memória desse computador. Porque pode ser que o técnico, o analista, fale assim, não, Alex, não compensa arrumar. Descarta e compra outro. Não tem mais utilidade, já está ultrapassado. Por quê? Estamos falando de um contexto de transitoriedade. O corpo ele é transitório. A bioquímica, a estrutura que dá forma, ela é transitória. Só que o cérebro, o nosso corpo, e até mesmo quando a gente fala do nosso corpo astral, que é um corpo de energia, ele serve ao seu processo. Então, o corpo físico serve ao cérebro e o corpo astral também tem os seus processos celulares a nível energético. Só que cada corpo, ele vai trabalhar e vai receber comandos e respostas neuroquímicas e neurosensoriais a comando daquilo que o cérebro repercute e vibra pelas células do corpo. E cada célula, de acordo com a sua função e a sua especificidade, vai determinar para que cada órgão, cada sistema faça a parte que lhe compete e foi desenvolvida no processo evolutivo da espécie humana terrestre. Certo? Isso é a forma de comunicação do corpo. Quando as coisas não estão legal, vem um sintoma. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma hipertensão. Por quê? Porque é o corpo que não está funcionando em perfeita condição, algo não está em equilíbrio e o teu corpo está te avisando, te dando recado, que nem aquele sensorzinho no carro, quando está faltando óleo, ele está te indicando que o óleo acabou, quando aparece lá a porcentagem de libras do pneu, que está indicando que você tem que calibrar o pneu. Então o teu corpo está te indicando que alguma coisa não está em correspondência, não está em ressonância, não está em equilíbrio, ok? Isso a nível corpóreo, ok? Mas o espírito, ele é além disso. O espírito, ele sobrepõe a esses mecanismos que fazem parte de dimensões e de realidades cabíveis ao seu ciclo de processo de intercâmbio com aquela realidade onde ele está presente. O físico com a terceira dimensão e o espiritual, ou seja, o corpo astral, com a quarta e quinta dimensão. Então são corpos que estão ali trabalhando e estagiando informação nas suas dimensões, mas o espírito transcende a isso. Então a forma de comunicação do espírito para o corpo vai ser em vibração. O que o espírito está vibrando, é como eu pegar ali uma poça de uma água parada, pego uma pedra, jogo na água, a água vai repetir a intenção, daquela força que eu joguei na água. Se eu jogo com muita força, a intenção, ou seja, a força sobre aquele elemento exerce o movimento, ok? Então, quanto maior a intenção, mais exerço força sobre algo que está aparentemente estático e assim eu estabeleço o movimento. O universo funciona dessa forma. Tudo é movimento, tudo é onda, tudo é vibração. E nós, se somos a imagem e a semelhança do Criador, nós somos um micro-universo, uma réplica daquilo que nós podemos conceber numa escala macro. Por que eu fiz essa pergunta que cada um de nós sabemos o que nós somos internamente? Porque nós sabemos o que nós somos enquanto essência espiritual. Eu sei aquilo que eu sou. E aí fica aquela pergunta, ciente daquilo que eu sei o que eu sou, mas o que eu tenho à frente para trabalhar dentro de mim, o que eu estou vibrando e reverberando dentro de mim enquanto essência, que o meu corpo está somatizando. Que a minha essência física, etérica, energética, está tendo como princípio de correspondência. Aí a gente vê um monte de pessoas reclamando, minha vida não dá certo, minha vida não vai para frente, eu não sou feliz, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, eu só entro em relacionamento enrolado. Aí eu faço aquela pergunta, você se conhece? Para pensar no seu dia. Quantas vezes nós reclamamos num único dia? Eu também reclamo. Até pouco tempo atrás a gente estava reclamando porque estava excesso de calor. Começou a chover, passamos a reclamar porque não para de chover. Aquelas pessoas que estavam reclamando que estava com saudade do inverno, vai chegar o inverno e vai reclamar porque está frio. Porque no fundo, ninguém se conhece de verdade. A gente é sazonal, a gente é
temperamental, a gente oscila de acordo com o meio, com as estações, porque a gente não aprendeu ainda a conhecer quem nós somos de verdade. Quem é o Alex? Quem é o Alex? E não o que o meio moda e que faz eu acreditar que eu sou. Porque senão a gente perde as rédeas de nós mesmos e nos tornamos aquilo que o meio quer que nós sejamos, e não aquilo que nós deveríamos ser. E passamos a ser marionete de um sistema que determina que nós sejamos aquilo que eles acham e julgam que ser certo, e aí nós nos adoecemos. Ficamos doentes. Verdade? Porque a gente mata a nossa própria essência. Matamos aquilo que nós somos, porque eu tenho que existir como uma máscara, uma personalidade, e não aquilo que eu sou. Mas ciente, se a gente se coloca para fazer aquela viagem interna para dentro de nós, porque eu, Alex, sei o que eu sou, e o que ainda está longe de melhoria, mas vocês concordam comigo que tem algo ali que eu identifiquei? Se tem algo que eu identifiquei, o que está faltando para me alcançar? Planejamento. Não é o que a gente aprende? Que para a gente chegar em algum lugar, tudo tem que ter planejamento. Se eu não tenho planejamento, as coisas ficam bagunçadas, as coisas não têm conexão, não têm sentido, não é verdade? Então, eu sei que, poxa, eu ainda não consigo olhar para a cara do José e olhar com carinho, olhar com amorosidade. Eu sei disso, tá tudo certo. Eu não sou ainda um ser santo de asinha. Aquele indivíduo foi colocado no meu caminho porque eu tenho que aprender a lidar com aquele indivíduo. Eu não vou amar ele, eu não vou beijar ele. Mas eu posso, nessa presente encarnação, minimizar o impacto que me distancia daquele semelhante, porque ele é meu irmão, apesar de tudo. Aí o que a gente faz? Vira a cara. Ou então quando a pessoa se aproxima da gente, meu Deus, eu não aguento mais aquele cara. Aí a gente vira a esquina. Para nem tocar na mão daquela pessoa, nem para dar o bom dia. Né? Ou então quando a gente fica lá fazendo fofoquinha, fazendo intriga, pô, aquele cara não aguento mais, não sei o quê. Por quê? Porque o difícil é você encarar aquela realidade, entender que aquele indivíduo, assim como eu, também tem as minhas imperfeições. Será que eu, o Alex, que acho que sou isso, que acho que eu sou aquilo, será que o outro pensa da mesma forma? Será que em algum momento não tem alguém ali sentado numa cadeira pensando assim, nossa, o Alex é um cara chato, ai, eu não gosto do Alex, nariz em pé, metido a besta, se acha? Com certeza. Assim como também em algum momento eu vou estar julgando, assim como em algum momento eu vou sentir raiva, vou sentir uma expressão. Só que aonde entra naquilo que o Dr. Paulo fala. O corpo não funciona por uma bioquímica de correspondência. Quando as bioquímicas não estão em processos harmônicos, não vem a doença. É isso? Não há um processo de metabolização correta e as células identificam que há algo errado. O que nós estamos emitindo em escala de essência daquilo que nós somos para essas outras contrapartes energéticas que são tanto eu quanto são parte da minha expressão enquanto essência espiritual? Porque eu creio que ele falou, mas se nós dessemos valor para o nosso espírito, da mesma forma como nós gastamos o nosso tempo indo para uma academia, investindo nos recursos físicos, o que não é errado, que ele falou, não é errado. Nada é errado, dependendo da forma como você busca o seu caminho. Mas por que nós gastamos tanto tempo buscando estética, buscando luxo, buscando a vaidade, buscando a satisfação da realidade material e não damos o mesmo cuidado para a nossa fração espiritual? Se eu olho para o espelho e não me aceito, e eu sei que eu vou ter que trabalhar comigo, com uma dieta, com uma condição física, né? Se eu quero ter um carrinho, eu vou ter que fazer uma economia, eu vou ter que economizar de um determinado lugar. Por que a gente não se coloca a fazer essa reflexão daquilo que nós somos em essência? Porque, gente, é como ele falou, e até me arrepio. Quando a gente passar para o lado de lá, não adianta a gente esconder quem a gente é. Na hora que você pegar o passaporte lá, você tiver que atravessar a divisa, e aí os guardiões estão lá consultando a tua ficha técnica, vai falar, aí filho, daqui você não passa, vai para o umbral.
Vai lá viajar no umbral lá. Vai lá aprender, a trabalhar as suas questões internas. André Luiz não fala, lá em Nosso Lar, que umbral não é uma localidade, mas é uma parte da essência de nós mesmos. É um lugar onde a gente está expurgando os nossos preconceitos, as nossas crenças limitantes, as nossas vaidades, as nossas prepotências, tudo aquilo que é de negativo dentro de nós, para a gente poder tirar o peso do que a gente carregou durante anos na matéria, para a gente ter leveza para ir para uma coluna espiritual. Por isso que fala que é uma região de transição. Então, quando a gente chegar do lado de lá, o Alex vai estar lá, tudo bonitinho, né? É que nem eu sempre brinco, né? Quando o colaborador falta no trabalho, ele primeiro mata a mãe, depois ele mata o irmão. Aí ele, quando não tem mais ninguém para matar, mas por que você faltou ontem? Não, meu cachorro morreu. Mas quando você chegar lá, a ficha vai estar lá, ó. Quem é o Alex? E os guardiões vão olhar e falar assim, caramba, meu, tá pesado o negócio aqui. A ficha espiritual, vai lá para um brau lá, que tem que ficar lá uns 5 aninhos lá, porque, cara, tem que resgatar aqui, ó, olha aqui. Aí você olha para aquilo e fala, caramba, passei a vida inteira colocando debaixo do tapete, para ninguém saber de verdade aquilo que eu sou, porque até eu tenho vergonha de mim, e os caras estão com a minha ficha aqui, ó. Porque, gente, nada vai passar desapercebido. Porque no fundo, Deus sabe quem nós somos. E por isso, ele é tão esperto naquilo que ele faz, que ele coloca dificuldades na nossa vida para a gente parar de reclamar. E aceitar. Aceitar. Porque todas as pessoas que fizeram diferença na vida, no caminho, elas não tinham para onde correr. Ou elas aceitavam aquela realidade e cumpriam o caminho que elas tinham que fazer, ou não existiria Sócrates, não existiria Platão, não existiria Einstein, não existiria Chico Xavier. Se as pessoas passassem a vida inteira reclamando e não aceitassem o que a vida tinha para oferecer, elas não teriam deixado o legado. Mas, acima de tudo, elas entenderam de que elas não eram perfeitas. E que era no trabalho, e que era no exercício de fazer algo para outrem, que elas teriam a oportunidade de exercitar o interno. Que aí sim, quando a gente passar lá para o plano espiritual, vai ter os agravantes e os atenuantes. Então eu tive um agravante, tudo bem, estamos no processo de evolução. Mas o meu atenuante cobre o meu agravante. A própria lei humana não diz isso? Conforme os seus atenuantes, você minimiza o impacto de uma ação que poderia te condenar por 10 anos, ela pode cair por um tempo menor, e que a boa conduta e o bom comportamento dentro do presídio diminui mais ainda. Cara, estamos falando de uma lei humana, que é transitória. Imagina a lei divina, que é justa, não é humana. E o que nós estamos construindo na nossa essência espiritual? Com o meu pensamento ali o dia inteiro reclamando, né? O Dr. Paulo falou bem assim, que nós somos como um rio, né? Então quando a gente está triste, quando a gente está angustioso, a gente vai lá para a beira do rio, olha aquele rio cristalino, limpo, né? Agora, quem consegue refletir sentado na beira do Tietê? Começa pelo cheiro, que basta passar de carro na frente do Tietê que tu tem que fechar a janela do carro. Muito menos sentar ali na frente do Tietê, você vai ver o que é ali, você vai ver sujeira, imundície. Mas não é prazeroso? A gente para na beira de um rio, de uma água cristalina, o barulho dos pássaros, aquela grama verde, aquela árvore para você poder se proteger do sol, os peixinhos nadando, aquela água cristalina. Mas aí não, aí a gente quer o quê? A gente quer que tenha essa qualidade de rio, mas a gente está lá bombardeando com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas não aceitações, né? Com a criação de uma personalidade para o mundo, daquilo que eu sei que eu não sou em essência, porque eu também preciso me proteger. Porque eu sei, no fundo, aquilo que eu sou. Isso todos nós.
Então, esse bate-papo vindo para cá, né, foi como ele mesmo falou, né, que a gente precisa cultivar a nossa essência espiritual, dar vazão para a nossa essência espiritual, da mesma forma como nós estamos dando em excesso para o material. Hoje, os jovens estão perdidos porque eles não encontram base para se alicerçar. Tamanha a perdição que nós estamos sobre nós mesmos. Há quanto tempo que a gente está falando sobre amor, fraternidade, caridade? Fácil. Não é? Fácil? Não é. É um exercício diário, é uma luta diária, né? Paulo frisou. É como você matar um leão todos os dias. Fazer uma faxina interna para você vencer o homem velho, preconceituoso, ignorante, perseguidor, preconceituoso, para entender a proposta do Cristo, a gente vai gastar muita sola do pé. Muita sola do pé. Então, no dia que a gente reclamar menos e trabalhar mais, porque ninguém vai mudar o planeta reclamando. Ninguém vai mudar o planeta sentado na televisão vendo o jornal e alimentando esse sistema mundial que clausura a mente e a consciência das pessoas. Porque nós, seres humanos, somos criados para voar. E para voar alto. E para voar longe. E aí, quando a gente voa longe, e quando a gente faz essa viagem interna para dentro de nós, em essência e potência, aí a gente muda a nós e mudamos o meio, e mudamos o planeta. E fazemos com que as coisas aconteçam. Porque a gente quer porque quer se dizer que acreditamos em algo, que temos fé em algo. E o que eu acredito, de fato, estamos aqui. Mas ainda é uma fé vacilante, a qual eu também me coloco nessa posição. Porque muitos caminharam ao lado do homem. E no final, quantos estavam ao seu lado? Porque somos falhos, somos humanos. Mas dá tempo, porque a gente tem a eternidade. Mas não é porque nós temos a eternidade que eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Não. É para hoje, é para agora. Entendendo assim que, caramba, eu estou preenchendo meu passaporte. Eu vou ter que prestar conta com esse passaporte. Aí, tô lá. Oi, Sofia, né? Vai vendendo uma imagem de bonitinho. Aí a Sofia vira as costas, eu sei quem eu sou. Tudo bem, eu estou enganando a mim mesmo. Ela não está sabendo de nada, ou no meu trabalho, ou na minha vida social. Mas está sendo registrado no meu livro da vida. E lá na frente eu vou ter que prestar conta desse livro da vida. Vamos ver o que você fez na sua vida. Caramba, Alex. Rapaz, não acredito que você fez isso. Não, tá aqui, ó. Não tem como dizer que você não fez. Você não cumpriu os protocolos, você não cumpriu os procedimentos. Então, volta para lá, para aquela terrinha azul, primitiva, para você aprender que existe lei. Que a lei é maior, que a lei é muito mais ampla, né? Os mecanismos existem. Mas vamos, a partir de hoje, né, segurar mais os nossos pensamentos, reclamar menos, né? Deu vontade de xingar, pega um copo d'água, enche a boca, segura um pouco. Não tá legal, a vibração não tá boa. Vai na praia, molha o pé na água, senta um pouco na areia da praia, ou anda um pouquinho embaixo da chuva para sentir a água cair na cabeça. Abraça uma árvore, vai brincar com um cachorrinho, vai visitar uma moradora vizinha do prédio lá que tá sozinha, que às vezes os filhos não vão visitar, e vai conversar, vai ver se ela não tá querendo trocar uma xicarazinha de chá, porque talvez nem os filhos estão lá. Ou no ambiente de trabalho, com certeza vai ter alguém que está passando por um problema, só está precisando de um ombro para desabafar. Aí eu tenho certeza que depois da conversa ele fala assim, caramba,
E eu achando que eu tinha problema. E eu achando, por quê? Porque a vida vai colocar pessoas no nosso caminho que vai fazer a gente enxergar, cara, será que a minha dor de barriga é maior do que a dor de barriga daquela pessoa que acabou de falar comigo? Como Emmanuel sempre falava, né? A dor do Chico não é a dor do João. Né? Cada um tem suas dores e cada um tem seus processos. E a mesma dor que bate no Chico, bate no João. Então que fica essa reflexão, que foi a prosa, né, do VLT, que eu digo, né, prosa do VLT. Né? Mais um pouquinho, eu falei para ele que eu lembrava daquele filme lá esqueci, do homem que fica no banco lá contando a história, Forrest Gump, né? Eu falei para ele que ele estava parecendo Forrest Gump. Mas faz todo sentido para mim, primeiramente, porque era o que eu precisava ouvir, mas que eu também acho que é o que a humanidade está precisando ouvir, porque todos nós estamos sendo chamados para esses processos e da gente parar de ficar mentindo para a gente mesmo, parar de ficar se enganando para a gente mesmo, né? Entender que a gente não é santinho, que a gente não é florzinha, que fazer o bem é obrigação sim, é o mínimo que eu tenho que fazer, pelo simples fato de eu estar respirando, por tudo que a vida nos dá. Né? É um sistema de trocas. A natureza não é assim? Cada raça e cada espécie se ajudando. Ver o show que os animais dão pra gente, o companheirismo, né? O sistema de ajuda, as abelhas. Ah, mas são seres irracionais. O quanto elas nos ensinam, o quanto a sabedoria ancestral buscava na natureza o entendimento sobre a vida, de como viver em coletividade, como viver em tribo, como viver em família, como viver em sociedade. Ah, não, mas eles são ignorantes. Ah, mas eles não têm conhecimento. Não. É um conhecimento que se perdeu, mas que está nas nossas raízes, está no nosso DNA, porque em algum momento nós passamos por aquele momento. Bom? Então que Jesus ilumine o coração de todos vocês, que vocês se tornem este rio limpo, cheiroso, perfumado, e quando as pessoas passarem próximo de vocês, não precisa nem vocês abrir a boca, mas o aroma de vocês vai falar, nossa, como é bom conversar com você. Nossa, como é gostoso estar perto de você. Porque não precisa palavras para aquilo que o coração é capaz de sentir. É isso que o Dr. Paulo queria que fosse a reflexão de hoje à noite. Agradeço a todos vocês. Agradeço a espiritualidade por essa oportunidade, por essa partilha de conhecimento, de reflexões, de entendimento sobre nós mesmos, a descoberta das nossas potencialidades, desenvolvimento e a grande oportunidade de transformação, que esse é o nosso objetivo. Agradecemos a Deus por toda a ajuda e auxílio que chega até nós, por Jesus, nosso Mestre, que nos ensina o caminho puro, o caminho reto e o caminho da evolução espiritual, do amor e da bondade. Que os bons espíritos nos guiem eternamente, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.